meu nome é Beatriz Militão. Eu ajudo mulheres empreendedoras a terem um negócio organizado, bem estruturado, de uma forma simples e descomplicada. E hoje nós vamos falar sobre o processo de atendimento ao cliente. E o motivo pelo qual eu quis trazer esse assunto para vocês é porque esse serviço de atendimento ao cliente é um tipo de serviço que gera muita insegurança para quem está começando um negócio. Como eu vou atender esse cliente? Qual a melhor forma de recebê-lo, de ter a primeira conversa? E em relação à documentação, o que eu entrego para ele? O que eu falo para ele que nós vamos fazer durante todo o processo? E depois, quando termina, o que eu faço com esse cliente? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu defini aqui 5 pontos essenciais para que a gente possa conversar sobre o processo de atendimento ao cliente. Vamos lá? Ponto 2, a gente vai definir qual a melhor forma da gente apresentar esse serviço para o nosso cliente. E eu trago 2 opções para vocês: o formulário ou a reunião presencial online. Você vai falar, como assim, né, Bia? Como que eu vou apresentar o meu serviço a partir dessas 2 ferramentas? Não é que você vai apresentar a partir dessas 2 ferramentas, é que assim, ó, imagina, quando um cliente nos procura, principalmente nós que prestamos serviços, então estou falando de mentoria, consultoria, uma avaliação, algum tipo de terapia. Imagina que ele chega com uma demanda ou com uma queixa, tá? Mas não necessariamente ele sabe exatamente o que você pode oferecer a partir dessa queixa ou dessa demanda. Então você precisa entender cada vez melhor o que ele quer e o que ele precisa para que você possa preparar um serviço de qualidade para atendê-lo. Então, eu vou dar um exemplo de um nicho muito comum que eu costumo atender, como a psicopedagogia, né? Eu atendo muitas psicopedagogas. E aí, uma mãe te procura, ou procura uma psicopedagoga, para o filho que tem dislexia. Mesmo ela tendo um diagnóstico e parecer tão específico, a verdade é que uma intervenção para uma criança com dislexia podem ter muitas diferenças, muitas nuances aí. Depende de que nível ele está, de como ele está. Então, entende que entender esse cliente é importante? Então, o formulário vem nesse momento aí, em que você pode definir ali o que é mais importante você saber, colocar nesse formulário para que essa mãe possa preencher. E a partir daí você vai ter muito mais clareza de que tipo de serviço você vai oferecer para essa mãe. Ou então, se você não quiser fazer em forma de formulário, você pode marcar diretamente uma reunião presencial online, onde ao invés do formulário vocês vão conversar naturalmente, você vai fazer perguntas de como essa criança está, de qual o nível, de como ela tem funcionado, se a queixa maior vem da escola, enfim. Por meio dessa conversa, você também vai ter informações importantes para oferecer o melhor serviço para essa mãe que te procurou. E tudo isso para que você tenha uma precificação, você consiga colocar um valor nesse serviço justo e um valor que seja razoável. Porque você entende que quando muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente para contratar um serviço, como essa mãe, ou como qualquer outra pessoa que às vezes nos procura para algum tipo de terapia, né, de avaliação, de mentoria, de consultoria, ela quer o preço. Claramente, a primeira coisa que ela quer saber quanto é. Só que para nós que prestamos serviços, mais uma vez, nem sempre a gente consegue simplesmente passar o preço de um serviço, porque ele tem algumas nuances. Tem serviços que demandam mais sessões, menos sessões. Então, entender o que esse cliente realmente precisa é inclusive o que vai te ajudar a dar um preço mais justo, um valor mais adequado para aquele serviço. E tanto o formulário quanto a reunião tem vantagens e desvantagens. Você precisa entender bem o seu negócio e o seu cliente. Lembra que eu falei lá no início? Quem é esse cliente? Para que você possa oferecer a melhor forma de apresentar essa proposta. Pode ser um cliente, por exemplo, que mora longe, né? Então vai ser inviável vir aqui só para conversar, ir até você só para conversar. Então a reunião online ou o formulário é mais adequado. Às vezes é uma pessoa que está muito próxima, ou uma pessoa que tenha, por exemplo, dificuldade com tecnologia. Então você vai facilitar sim, né? Você vai marcar presencial
e vai conversar com essa pessoa. Então, entende aí nesse ponto, principalmente, como é bom você conhecer o seu cliente, você saber com quem você está conversando, para que você possa oferecer sempre as melhores opções, ajudar essas pessoas que te procuram da melhor forma possível. Então, tanto o formulário como a reunião presencial online são válidos. Não tem um melhor nem um pior. Isso vai depender desse cliente que te procurou, da melhor forma que você vai definir para apresentar o seu serviço. Ele te traz a queixa e a demanda, ok. Mas a forma como você vai apresentar a solução para essa queixa e para essa demanda é seu, está no seu controle. E aí você vai definir a melhor forma, né? Seja a partir do formulário, seja a partir da reunião.